E aí pessoal, belezinha com vocês? Boa tarde. Vou falar um pouquinho aqui dos mercados estrangeiros, né? Os mercados estão vindo aí numa tendência forte de baixa de ontem, né? Mais notícias tarifárias do Trump, né? O mercado caiu ontem aí 1000 pontos, depois de fazer uma subidinha interessante, ele caiu 1000 pontos ontem, né? E aí, tá um pouquinho difícil de operar esses dias, né? Tem muita informação aí de notícia, tarifa, então deixa o mercado assim extremamente volátil. Às vezes a sua análise perde confiabilidade, porque quando vem notícia, o boom, né, o retorno ali ele é muito forte, tá? Eu imaginei um cenário de queda hoje pro índice, né, o S30, o Dow Jones. Eu imaginei que ele fosse continuar essa pernada de baixo aqui, tá? E não foi o que aconteceu, estava enganado, tá? Eu demorei um pouco para notar uma coisa importante aqui. Eu tinha marcado esse fundo aqui numa hora, esse fundo aqui com esses pavis, tá? Só que ele tinha esse fundo aqui com esse pavio aqui, ó, com esse martelo nesse fundo aqui. Então esse fundo aqui ele foi mais relevante, tá? Eu demorei um pouco para notar isso. E foi onde que o mercado segurou, beleza? Deixa eu marcar aqui bonitinho pra gente conseguir fazer um vídeo bem didático aí, tá? Isso aqui é como se fosse um martelo, né? Numa região de fundo aí de uma pernada importante, tá? Esse aqui tem que estar verde. A gente imaginar um cenário de compra aí, ok? E foi isso que aconteceu, pessoal. Eu demorei um pouco para notar isso daqui. O mercado foi até no fundo dessa referência aqui, desse candle vermelho. E a junção desse fundo aqui com esse martelo, tá? Foi exatamente onde o mercado segurou. Isso numa hora, né? Fazendo essa marcação numa hora. E mesmo no 5, aliás, no 5 é até um pouquinho difícil de ver isso, tá? Mas ele fez esse alinhamento aqui, ó. É um trade assim que é um pouquinho complicado, né? Se a gente for traçar... É essa estrutura aqui, tá, pessoal? O mercado vinha perdendo os fundos aí. E nessa região onde tem lá o martelo, ele fez essa estrutura aqui. Então ele corrigiu. O problema aqui, né, só nessa estrutura, só essa referência, é que ele não rompeu o topo anterior. Eu tinha visto isso, tá? Eu tinha visto isso na hora, porém sem aquela confirmação de uma hora, né? Sem ter visto isso, tá? Isso foi um erro meu, passou batido, né? Então, o que aconteceu quando eu vi isso, quando eu vi essa estrutura aqui? Para mim não tinha confiabilidade, porque ele não estava rompendo a estrutura anterior, ele não estava rompendo os topos anteriores, que é o que a gente chama de choque, né? Então, na minha concepção, esquecendo lá a figura do 1 hora, ele tinha que ter rompido pelo menos esse topinho aqui, tá? Pelo menos esse topinho. E de melhor grado, né? De uma forma melhor ainda, ficaria se rompesse esse topo. Ficaria uma pernada um pouco extensa, né? 170 pontos, mas visualmente ia ficar mais bonito. Então, estou explicando essa parte. Eu vi essa estrutura, tá? Eu vi que corrigiu certinho no 61, mas eu não tinha confiança de fazer esse trade porque eu não tinha acompanhado uma hora, tá? Eu não tinha visto que ele era uma região de fundo numa hora. Então, aqui passou batido, né? Mas tá difícil hoje, viu? Eu tô fora de casa aqui, tô em São Paulo, então tem bastante barulho aqui, enfim, o cachorro, ixi, tá complicado aqui, mas vamos seguir. Ele fez aqui essa estrutura, tá? Não tá das mais bonitas não, mas também não tá horrível. Segurou aqui na região certinha do 61, foi 2 vezes que ele tocou aqui, tá? E aí subiu depois, tá? Ele subiu bastante, viu? Subiu 265 pontos aí, tá? Da região do 61. Stop atrás da estrutura, né, pessoal? Tô aqui, ó, cerca de 50 pontos. Eu tô falando o que tem nessa imagem aqui, tá? E aí expliquei que não tinha confiança, porque no H1, né, no 1 hora eu não tinha visto que ela era uma região de fundo importante. Fora de casa, né, montando o computador aqui, uma mesa diferente, uma cadeira diferente, tá? Ficou meio bagunçado hoje. Mas se eu tivesse visto numa hora, esse trade ia dar muito mais confiança, tá? Porque isso aqui é a estrutura que a gente procura. Região de 50 pontos aí de stop. O que eu falei do choque, muitas vezes ele vai fazer essa estrutura sem romper o choque, tá? Isso daí não vai dar tanta confiança, mas como hoje vocês viram, mesmo sem romper o choque, ele subiu, tá? Respeitou certinho aqui a região de 61. Então tem vezes que a gente vai ter que tomar risco,
mesmo sem ter rompido o choque. E isso eu repito, eu sempre costumo falar isso nos vídeos. Isso também não é achismo, tá? Isso tem bastante backtest e hoje mesmo já é uma prova disso. Sem romper o choque, ele já estourou para cima. O mercado ele vinha caindo bastante, né? Ele deu umas pernadas fortes aí entre ontem e hoje. Na verdade faz dias que ele está caindo de novo, né? Mas ontem, de ontem para hoje, ele caiu um pouco mais de 1000 pontos aí, né? Então aqui seria uma boa compra se eu tivesse notado primeiro a região do 1 hora ali, aquele fundo do 1 hora, tá? Então, às vezes isso acaba passando batido mesmo, acontece. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com viés baixista. Eu fiquei imaginando uma queda, tá? Continuar o cenário de queda. Por quê? Porque ele perdeu esses fundos aqui, tá? Então se a gente esquecer lá do 1 hora que eu não tinha visto, aqui era uma região de venda, tá? Como na abertura praticamente foi, né? Foi eficiente. Só que não tinha perdido o fundo ainda, né? Então se eu vendesse aqui, o mercado ainda não tinha perdido o fundo, então era um chute, né? Mas ele foi aí direto, pagou mais de 300 pontos, mas aqui ainda não tinha perdido o fundo, tá? Então não tá certo. Depois de perder o fundo, eu continuei imaginando essa região aqui como sendo uma estrutura vendedora, tá? Continuei com essa visão, já que eu não tinha visto 1 hora, né? Direito, então continuei com essa visão baixista aqui, tá? Como o mercado já havia mitigado esse topo aqui o mercado já tinha mitigado com essa estrutura. Se eu estou imaginando um cenário de baixa, eu espero o quê? Essa aqui foi a região bonita que eu marquei aí, tá? Essa aqui foi a estrutura bonita que eu marquei depois de ter tocado aqui no order block de novo. Essa aqui poderia ter sido uma venda, tá? Mas eu não fiz. Essa venda aqui pagou quase 300 pontos também. Eu expliquei na imagem aí por que eu imaginei isso daqui. Aqui era uma região de venda, tá? Dos 5 minutos, né? Uma região de topo, onde ele estava perdendo esses fundos aqui com essa estrutura, tá? Esses fundos já estavam perdidos, então está validando essa região de topo, tá? Então nessa região de topo aqui ele já tinha tocado, mitigado e voltado. Então depois que ele fez um alinhamento aqui, de forma estrutural, né? A visão aqui mais bonita, eu achei que validou essa estrutura aqui, validando essa POI, né? Validando aqui esse ponto de venda. E aí a venda seria aqui no 61 também, tá? Pegando aí quase 300 pontos, o risco aqui acima da estrutura, cerca de 60 pontos aí, tá? E aí o que aconteceu? Na minha visão, foi a entrada que eu fiz. Ele desceu aqui tudo nessa venda e perdeu novamente a região de fundo, tá? Dá pra ver claramente aí nos 5 minutos. Ele perdeu os fundos aqui de novo nessa pernada de baixa, certo? Então eu achei que esse topo aqui, ele estava sendo válido ainda para venda. Então, o que eu fiz? Eu esperei o mercado voltar nessa região, já tinha perdido fundos, né? E eu esperei aqui uma estrutura de baixa. Eu imaginei este fundo aqui, ó. Este fundo aqui sendo perdido. Este fundinho aqui sendo perdido, tá? Este fundo sendo perdido. Então eu marquei essa pernada e fiz a venda aqui, tá? Fiz a venda aqui nessa região do 61, como de praxe a gente faz, tá? Tá aqui, ó. Eu fiz a região por aqui, a venda, e esperei o mercado caminhar. Ele andou cerca de 50 pontos aí, eu protegi a operação no 0 a 0, tá? Não tinha tanta confiança realmente nessa operação e protegi no 0 a 0, tá? O mercado foi, voltou, andou aí, eu vendi um pouco acima, né? Então andou 60 pontos a meu favor. Depois eu protegi, quando andou eu protegi no 0 a 0 e o mercado voltou tudo aqui e me tirou no 0 a 0, tá? Ele ficou nesse trança-pé aqui por algumas vezes, vários candles aí, vários minutos, até que depois ele tomou seu caminho, né? Pra cima, seguindo esse movimento aqui de alta, tá? Novamente eu não tinha visto aqui a estrutura de 1 hora, então eu estava com esse viés aqui baixista para continuar uma estrutura de baixa aqui, uma pernada de baixa para romper novamente a estrutura anterior, tá? No fundo anterior. Não foi o que aconteceu. No Trade System o ideal não é proteger a operação, tá? Não é proteger. Ela andou muito pouco para ter protegido, mas uma quinta-feira cheio de notícias aí, o mercado extremamente volátil, você não sabe muito para onde vai, tá? Então eu decidi por vontade própria proteger a operação, sair no 0 a 0, tá? Então, se não tivesse saído, é uma estrutura perdedora, né? Teria tomado o stop aqui, tá? Não até em cima, né? Mas até o topo dessa estrutura. Então, teria tomado seus 50 pontos aí de stop, tá, pessoal? Isso é comum no mercado, a gente às vezes erra a interpretação, a gente erra a análise
e tem que usar os meios aí para se proteger. O certo seria o stop de 50 pontos, ia perder um pouco, mas como eu protegi a operação, saí com um dólar negativo, alguns poucos dólares negativos aí por causa do custo das taxas, tá? Mas é irrisório aí, se fosse o stop inteiro seria um pouco maior. Beleza, pessoal? Às vezes a gente erra, tem que assumir esse erro aí, ou com stop ou algumas vezes no 0 a 0, mesmo não sendo aí o ideal dentro do operacional, né? Você tem que deixar o stop lá atrás da estrutura mesmo, porque às vezes o stop vai, o 0 a 0 ele vai te tirar aqui, como aconteceu comigo, tirar no 0 a 0, e depois ele pode ir na sua direção aqui, perder muitos pontos se você deixar de surfar, né? Às vezes a gente tira no 0 a 0 e o mercado vai a teu favor depois de pegar essa liquidez, beleza? Nem sempre a gente vai estar certo, tem que assumir esse erro aí. O principal fator aqui foi eu não ter analisado direito uma hora, tá? Uma hora tem um martelo interessante aqui, ó. É isso que eu quero que vocês entendam, né? É uma pernada de alta aqui forte, ó. Eu nem sei se cravou no 61, mas provavelmente sim, ó. Puxei aqui essa pernada aqui, ó, usando o FIBO como referência, lembra, Jackson? Que eu sempre falo, você pode usar como referência para ver onde o mercado segurou. Isso aqui não é para fazer trade, é só para você ver onde o mercado segurou. Então esse candle aqui, que fez um martelo, é um martelo no fundo, próximo de uma região de 61%. Então ele é bem relevante, né? Por eu estar meio atrapalhado aqui na estrutura hoje, né, na minha casa, na casa da minha mãe aqui hoje, eu não consegui ver, não consegui ter êxito aí nessa marcação de uma hora. Depois o mercado fez esse alinhamento aqui, que não foi dos melhores, né, não foi dos mais bonitos, porque não rompeu aqui o choque. E aí, no caso, a estrutura era compradora mesmo, era para cima, tá? Essa daqui eu tentei arriscar, realmente, era uma região de topo desse ciclo aqui pequeno. O mercado me tirou no 0 a 0, beleza? Mas voltando aqui à estrutura de alta, depois que fez o alinhamento, o mercado andou aí bastante, viu? Esse aqui é o ponto do alinhamento, direto, praticamente direto, foi 260 pontos. Depois ele fez esse trança-pé aqui, como eu mencionei, e a estrutura máxima aí ele andou quase 500 pontos, né? 428 pontos até agora, tá? É isso, pessoal. Quando a gente erra, a gente tem que diminuir os riscos mesmo. Às vezes com o 0 a 0, que não é o ideal no operacional, e às vezes com o stop mesmo. O stop também ele tem que servir para isso, né? Nem sempre a gente vai estar certo, então a gente tem que mitigar a nossa perda e diminuir o nosso prejuízo quando a gente estiver errado. Isso acontece no mercado, é extremamente natural, tá bom? É isso aí, qualquer dúvida. Bom, falando aqui de US100, é uma estrutura muito parecida, tá? Eu não foquei no US100 não, mas provavelmente aqui os mercados eles são muito correlacionados, né? Então só de bater o olho aqui, ó, o S100 foi mais bonito, olha que coisa. Olha que coisa, isso aqui é o clássico pra gente poder mencionar, ó. Isso aqui é o clássico, por quê? Porque ele fez esse topinho aqui, aí ele rompeu, tá vendo? Ele rompeu esse topo, tá? Com sobra. Aí depois ele volta no 61, tá vendo como é teoricamente simples? Quando ele rompe o topo anterior, isso aqui é o choque. O seu risco aqui ele é menor, né? É uma estrutura mais confiável, entende? Então aqui seria o stop, né? Atrás da estrutura, 40, 45 pontos aí. E como os alvos aqui em cima, né? Nessa região de topo aqui, ou até mesmo nessa, né? Aí é a condução do trade. Então, de forma direta aí, ele já foi nesse topo aqui, ó. Deu 140 pontos, tá? Depois voltou, ficou naquele lenga-lenga lá que todos os mercados ficaram. Andou um total aí de 180 pontos, tá? A máxima. Cada um tem a sua correlação aí de pontos, né? A sua preferência de pontos aí, cada um rola de um jeito. Mas principalmente aí o manda-chuva é o S&P 500, tá? O S&P, olha, se batendo o olho aqui, a gente consegue ver que ele também, ó, até no 5 dá pra ver que ele fez uma estrutura bonita aqui. Uma estrutura bonita aqui de alinhamento, olha só. Tá vendo aí, ó? Só que chegou só no 50%, tá vendo? Ó, esse chegou no 50% só. Então aqui quem faz a entrada no 50%, seu risco é um pouco maior, né? Porque o stop tem que ser atrás da estrutura, tá? Cada ativo tem sua pontuação, né? Então esse ativo aqui seriam 12 pontos de stop, né? Eu não costumo operar o S&P não, mas ele é o carro-chefe ali pra gente poder ter uma direção do preço do mercado, tá? Do preço do ativo aí. Enfim, o S100 ele fez uma estrutura mais bonita aqui de rompimento, tá? Quando a gente está operando, pessoal, aí o pessoal pode comentar, né? Nossa, mas por que você não fez o 100 ao invés do 30? Às vezes acontece, eu acabo fazendo sim o S100, né? Mas o S30, o Dow Jones, é mais técnico. Ele é mais objetivo, ele é mais assertivo. E a pontuação que corre bem mais também, né?
a pontuação dele corre mais. Você vê que a estrutura deu quase 500 pontos já. Mas quando eu quero dizer o seguinte, quando a gente está olhando um ativo e você está na expectativa dele fazer algo que você possa tomar uma decisão de entrada, é difícil você ficar olhando o outro, pelo menos para mim, né? É difícil você dar a mesma atenção para o outro. É por isso que eu procuro operar só um ativo. Quando eu até fico zapeando aqui às vezes entre os dois, para ver se um outro está muito mais discrepante, muito mais bonito do que o anterior, né? Não foi o caso na minha visão, eu não vi isso. Então fiquei um pouco mais focado aqui no S30 e aí foi tudo isso que eu mencionei aqui no vídeo, tá? Enfim, o stop é para proteger a gente, o 0 a 0 a gente costuma usar também para proteger. Hoje foi bom porque eu teria estopado, né, a região, perdido mais dinheiro, mas não é o certo, não é o usual dentro desse operacional. Se você errou a visão, você tem que pagar com stop ali mesmo, tem que pagar com dinheiro. Às vezes a gente põe no 0 a 0 e acaba não perdendo nada, né? Paga uma taxinha lá para a corretora e fica por isso mesmo, tá? Mas a visão era essa, pessoal. Por isso que eu falo bastante com o pessoal que está mais aprendendo agora. É um livro inteiro que a gente tem que ter a leitura, né? Você tem que ler o livro inteiro. E isso não é receita de bolo, né? Tem dias que essa visão aqui vai ser muito assertiva, tem dia que vai dar muito certo, tem dias que não, entendeu? Então você tem que procurar zapear os tempos gráficos mesmo. Você vê que eu mesmo com mais experiência, com mais tempo de mercado, passou batido isso aqui hoje. Isso aqui era para ter sido um trade na compra, para conduzir aí com mais tranquilidade aí para pegar pelo menos 300 pontos, 250, 300 pontos, né? Passou batido, então paciência. Hoje já tá 2 da tarde, quinta-feira, então não sei, para mim acho que não pinta mais nada hoje, tá bom? É isso aí, pessoal, qualquer dúvida é só chamar. Um abraço, até mais.